Olá, meu amigo, minha amiga, nós estamos iniciando mais um programa O Viver é Cristo. E o nosso objetivo é levar o Evangelho no seu lar, no seu coração. E esse programa tem essa responsabilidade. E Deus, cada mensagem, Ele tem um propósito para você. E essa mensagem é um propósito de salvação, um propósito de visão. E cada mensagem tem um tema. E através do tema você vai entender melhor a mensagem. E eu vou perguntar para o meu irmão Virgílio, que ele vai trazer a mensagem, qual é o tema da mensagem. E qual é o tema da mensagem, meu irmão? O tema da mensagem é Visão Restaurada, a vista que Deus dá. Visão restaurada. Fica conosco, são meia hora de programa. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, eleva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir. De ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que eleva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu. E assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar,
ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Sim, sossegai. Sim, sossegai. Sossegai, sossegai, sossegai. Olá, meu amigo que me assiste nesse momento. Gostaria de trazer para você uma mensagem da parte de Deus que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. E o tema dessa mensagem é a visão restaurada. A visão restaurada por o único que pode restaurar, o Senhor Jesus Cristo. E o texto de Marcos, nós vamos ler, capítulo 10, a partir do versículo 46, diz assim a palavra de Deus: E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, eu quero ver. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia a Jesus pelo caminho. Que essa palavra alcance o seu coração nesse momento em que você está assistindo essa mensagem. Nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, nós vemos o Senhor Jesus agindo poderosamente na vida de Bartimeu, mas o versículo 46 nos mostra que havia um grupo que seguia Jesus, que é os seus discípulos, são os 12 que seguiam o Senhor Jesus. Havia também uma multidão que seguia Jesus. O texto apresenta então Bartimeu. Então nós vemos vários personagens nessa história. Um grupo de 12 que são os discípulos que seguem o Senhor Jesus, e o propósito deles de seguirem ao Senhor Jesus é porque eles têm um compromisso com aqueles a quem eles seguem, o Senhor Jesus. Eles estão compromissados com Cristo. O segundo grupo é uma multidão. É uma multidão de pessoas que, na maioria das vezes, o motivo pelo qual elas seguiam a Jesus era para ver sinais, era para ver milagres, ou para receber algum benefício da parte do Senhor, mas não necessariamente o Senhor. Então nós vemos os diferentes motivos pelos quais essas pessoas estão perto de Jesus. Os discípulos, porque queriam seguir o Senhor Jesus, onde ele estivesse, estavam compromissados com Ele. A multidão, por causa dos sinais e dos milagres. Então, nós vemos, diante desses dois grupos, aparece uma pessoa isolada, o cego Bartimeu, que ficava à beira do caminho. O cego Bartimeu, então, faz parte das pessoas que estão envolvidas nessa história. O cego Bartimeu. E ele não tinha nada, praticamente. A única coisa que ele tinha, mencionado no texto, era uma capa. Era uma capa.
E o outro personagem, o principal personagem da história, relatada aqui, que aconteceu, é o Senhor Jesus. Não teria sentido se não tivesse Ele. Então, nós olhamos e vemos os diferentes motivos pelo qual essas pessoas estavam perto de Jesus. Mas o Bartimeu, o cego, ele ficava à beira do caminho. E ninguém lhe dava nada, diz a palavra de Deus. Ninguém lhe dava nada. Ele esperava receber alguma coisa. Talvez uma moeda, talvez algum dinheiro, ou alguma coisa para comer. A única coisa que ele tinha era a capa. Talvez aquela capa ele usava para estender, para que as pessoas jogassem alguma coisa ali. Ou até para se cobrir num dia de frio, porque era a única coisa que ele tinha. Ou até para se cobrir do sol no dia de calor. Há vários motivos pelo qual ele podia usar essa capa. Mas, diante daquela multidão passando, embora ele não tenha a vista, e o tema da mensagem é visão restaurada, ele não tenha a vista, ele não consegue ver, mas ele ouve aquele alvoroço, aquela multidão, e ele quer saber qual era o motivo daquele alvoroço. E quando ele fica sabendo que era Jesus que estava passando, ele começa a clamar ao Senhor Jesus. Ele começa a clamar. Aquele que estava à beira do caminho fica sabendo que aquele que estava passando era o caminho. É o Senhor Jesus que se apresenta no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aquele que está à beira do caminho se depara com alguém que é o caminho, que pode tirar ele da beira do caminho e colocar ele no caminho que conduz à vida. Então ele, sabendo que é Jesus, embora ele nunca tivesse esse encontro, ele nunca antes tivesse tido esse encontro com Jesus, é bem provável que ele já tinha ouvido falar de Jesus. Porque quando ele fica sabendo que é Jesus, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego pede para que aquele que é o autor da vida, que pode curar a sua cegueira, a sua visão natural, ele clama ao Senhor Jesus. Por que ele clama? Porque ele sabe que só Jesus pode fazer isso. Ele sabe que isso só pode ser um milagre na vida dele. A sua visão só pode ser restaurada através do Senhor Jesus. Então ele clama a pessoa certa. Ele podia ter recorrido para muitos, mas não, ele vai diante da pessoa certa. Mas ele encontra alguns obstáculos diante desse clamor. A multidão o repreendia para que ele se calasse. Mas ao invés dele se calar, ele clamava cada vez mais. Ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não desistiu. Ele tinha um objetivo. O objetivo dele era fazer com que Jesus voltasse-se para ele. Ele fica sabendo, é Jesus que está passando, eu não posso perder essa oportunidade. Ele vê uma oportunidade para resolver e solucionar o seu problema da cegueira. E ele clama a Jesus. É interessante que a palavra de Deus nos diz, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4 e o versículo 4, diz assim a palavra de Deus: que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus deste século é Satanás. Os incrédulos são as pessoas que não creem no Senhor Jesus como Salvador. Elas até podem acreditar que Ele existe, mas não creem nele como único e suficiente Salvador. Essa é a diferença de apenas acreditar em Jesus e de crer nele de fato. Aquele que não crê nele como Salvador é incrédulo. Então a palavra diz que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dessas pessoas para que não resplandeça sobre eles a luz do Evangelho.
Então, a cegueira desse Bartimeu, ela é natural. E o Senhor Jesus ia solucionar isso para ele, mas o que nos chama a atenção é que o problema maior não é a cegueira natural. O problema maior é a cegueira espiritual, da qual todo ser humano que não tem conhecimento do Evangelho, da graça de Cristo, que ainda está encoberto para aqueles que não creram, essa pessoa se encontra cega. Não compreende o plano de Deus da salvação, não compreende que ele precisa ter a sua visão aberta para entender o Evangelho, para entender o propósito, o plano de Deus, o porquê Ele quer abrir a nossa visão. E há uma necessidade urgente disso, de que você tenha a sua visão aberta. O escritor do hino 46, do Inário Hinos e Cânticos, ele começa o hino dizendo assim: ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e o seu sangue verteu para salvar a um tão pobre pecador. Ele diz que ele andou cego. Ó, quão cego eu andei. Mas a visão dele foi restaurada, assim como Deus pode restaurar a sua visão. Então, prosseguindo no texto, quando Jesus ouve o clamor de Bartimeu, e diante daqueles que o repreendia para que ele se calasse, ele clamava cada vez mais. Jesus para e diz para que o chamassem. Quem vai chamar eles? Quem vai chamá-lo é os discípulos, que vai chamar o cego, dizendo para ele: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Você tem bom ânimo, ele te chama, é o Senhor Jesus que está chamando. E talvez hoje você, que tem a sua visão ainda ofuscada, você ainda é cego espiritualmente, não compreendeu o plano da salvação, não teve a sua visão aberta pelo Espírito Santo, que vai abrir o seu entendimento, a sua visão espiritual, para você compreender as grandezas de Deus, a grandeza da obra de Cristo na cruz do Calvário, por você, por mim, por nós. Ele te chama. Ele te chama. É Jesus quem está te chamando. Assim como chamou o cego Bartimeu, Ele chama você. Ele quer atrair a sua atenção para Ele, para que Ele restaure a sua visão, abra o seu entendimento. Então diz o texto: Ele te chama. É Jesus que está chamando. O versículo 50 diz: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ele não hesitou, ele não pensou duas vezes quando Jesus mandou chamá-lo. Os discípulos foram chamar, os discípulos só podiam chamar ele e levar ele até Jesus. Resolver o problema dele era só Jesus. O que os discípulos podiam fazer era conduzi-lo a Jesus. É o que nós estamos fazendo aqui. Anunciando você, conduzindo você até Jesus. Apresentando para você um Salvador que pode abrir a sua visão para que você compreenda o plano dele, o Evangelho da graça de Cristo. Então, ele foi ter com Jesus. Você está convidado. Jesus te chama para ter um relacionamento com Ele, para abrir o seu entendimento. E o porquê nós somos cegos espiritualmente? O inimigo, Satanás, como diz, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que ele cegou o entendimento dos incrédulos. Então, se você não tiver a sua visão aberta, você vai perecer. Você não vai ter o entendimento daquilo que você precisa ter, que é da salvação que Jesus pode dar. É exatamente isso que ele faz com o cego. Ele diz assim, ele faz uma pergunta para o cego: o que você quer que eu faça? E o cego responde: mestre, eu quero ver. Senhor, eu quero ver. Eu quero ter a minha visão.
restaurada. E Jesus disse para ele assim: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Logo viu. Mas antes dele ver, Jesus diz: a tua fé te salvou. Talvez alguém possa dizer, mas ele queria ver, e Jesus fala de salvação para ele. Assim como no capítulo 9 do Evangelho de Mateus, trazem um paralítico para Jesus, e o objetivo deles era que Jesus curasse, fizesse aquele homem andar. Mas Jesus não trata esse problema primeiro. Ele vai solucionar isso, mas primeiramente ele diz: perdoados estão os teus pecados. O que nós aprendemos aqui é que o problema do pecado é maior do que a paralisia. O problema da cegueira espiritual é maior do que a cegueira natural. O problema da pessoa não ser salva é muito maior do que ele não ser curado. O que seria melhor para você? Ser curado da visão natural e ser condenado por não crer no Evangelho? Ou não ser curado da visão natural e crer no Evangelho? E ter a sua visão espiritual restaurada. Compreender que Jesus morreu pelos seus pecados. O versículo anterior desse trecho que nós lemos diz que o Senhor Jesus, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que você faça parte daqueles que foram resgatados pelo Senhor Jesus. Resgatados, talvez você esteja na beira do caminho. A beira do caminho não te conduz, não te dá uma perspectiva de vida, não te dá um propósito. Mas no caminho é totalmente diferente. O Senhor Jesus quer tirar você da beira do caminho. Na beira do caminho você não tem visão das coisas. Mas no caminho, e o caminho é Jesus, Ele te coloca no caminho, Ele te salva, Ele dá a visão para você, para que você compreenda e possa andar com Ele nesse caminho. E o Bartimeu passou a ser salvo e também o seu problema da sua visão natural foi resolvido também, ele foi curado. O Senhor Jesus pode fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos. O que ele queria era ter a visão natural restaurada, mas a sua visão espiritual, ele foi salvo. Se o Senhor Jesus apenas curasse ele, fizesse ele ver naturalmente e não o salvasse, a vida dele não teria sentido. A nossa vida só tem sentido quando nós somos salvos pelo Senhor Jesus. E ele diz: a tua fé te salvou. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Por meio da fé. Deposite a fé no Senhor Jesus Cristo. Deposite a sua fé na pessoa certa, em Jesus, como o Bartimeu fez. A fé dele o salvou. A fé em Jesus. Não é em qualquer outra coisa, é apenas no Senhor Jesus. A fé salvadora, que uma vez foi dada aos santos. Que você creia em Jesus e o receba como seu Salvador e o siga pelo caminho como Bartimeu fez. E Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém. Para você que já é salvo em Jesus Cristo, já tem essa convicção, já foi aberto o seu entendimento para o Evangelho, no mesmo texto eu quero deixar um conselho para você, da parte de Deus, baseado nessa palavra, nesse trecho. Nós observamos o Bartimeu, ele tinha um problema e queria solucionar esse problema. Talvez você tenha algum problema, alguma dificuldade, alguma enfermidade. Talvez você esteja passando por um período difícil na sua vida, mas eu quero dar um conselho para você nesse texto. Faça como Bartimeu, clame ao Senhor, recorra a Ele. Ele está de braços abertos para te acolher como acolheu o Bartimeu. Ele pode solucionar os seus problemas. Ele pode dar sentido naquilo que não está tendo sentido. Recorra a Ele e talvez
há muitas coisas que atrapalham, assim como havia uma multidão tentando atrapalhar o Bartimeu, mas ele não olhou para a multidão, ele olhou além da multidão. Ou seja, não olhe para os problemas, por maiores que eles sejam, olhe para aquele que é maior do que os seus problemas, o Senhor Jesus. Olhe para Ele. Não apenas olhe, mas clame a Ele, porque Ele te ouve. Ele está atento. Os ouvidos do Senhor estão atentos. Como diz a palavra, os justos clamam e o Senhor os ouve. Ele está atento ao seu clamor. Recorra a Ele, coloque diante dEle suas dificuldades, lance sobre Ele, como Pedro diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E faça como Bartimeu, você que já é salvo. Siga Jesus pelo caminho. Não deixe que nada atrapalhe a sua caminhada cristã. Mantenha-se em contato com o Senhor Jesus, é o que Bartimeu fez. Manteve-se em contato com aquele que o salvou, com aquele que o curou. Não apenas queira benefícios da parte de Deus, mas queira uma vida com Ele na caminhada da sua vida cristã. Que Deus o abençoe. Pela sua palavra. Amém. Muito bem, nós chegamos ao final de mais um programa Viver é Cristo. E a mensagem de salvação, a mensagem de uma boa visão foi entregue. Preste bem atenção nessa mensagem, analise bem e que o Senhor possa estar iluminando os seus olhos da fé e você possa contemplar o Salvador pelos olhos da fé. Antes de nós encerrarmos, aparece aí na sua tela o nosso WhatsApp, é 999 10 15 50. 999 10 15 50. Adicione e manda seu pedido de oração, colocando seu nome, o nome da família, o nome das pessoas que precisam de oração, parentes, amigos, e nós vamos colocar no nosso grupo, que é um grupo grande de irmãos consagrados para orar por você. Manda que nós vamos orar por você. E também visita os nossos canais aí, YouTube e o Facebook. Se caso você não pegou essa mensagem por inteira, você entra lá nos canais e você vai receber esta mensagem e muitas outras, tá bom? Temos também os nossos trabalhos nas igrejas. Nós temos aqui na Rua Moraes Barro, Casa de Oração, número 1220, todos os domingos às 10 horas da manhã, a Escola Bíblica, e às 19h30 a pregação do Santo Evangelho. E todas as quartas-feiras nós temos a reunião de oração. Vem nos visitar, nós vamos orar por você, tá bom? Temos o outro trabalho também ali no bairro Santa Terezinha, na Rua Inácio de Almeida Lara, número 156. Ali também, todos os domingos, às 10 horas, Escola Bíblica, e às 19h30, a pregação do Santo Evangelho. Chega até ali, que os nossos irmãos estão aguardando a sua visita, eles vão orar por você, tá bom? Você vai ser muito bem recebido, tá bom? E aparece também aí na sua tela, Emaús. O que é Emaús? É um curso bíblico que vem a lição da Bíblia, e depois vem a explicação da lição, e também vem as perguntas. São 10 perguntas. Se caso você errar, ela mesmo corrige. E você vai entender que a Bíblia é 100% palavra de Deus, tá bom? Agora eu vou despedir de vocês e o nosso irmão Virgílio vai orar por você. Até um próximo programa, querendo o Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, louvamos o Teu nome pela Tua palavra, louvamos o Teu nome pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pela Tua obra realizada por Cristo Jesus, o Teu Filho amado, único e suficiente Salvador. Ó Pai, eu peço a Ti, nós oramos pedindo para que o Senhor aplique essa palavra aos corações daqueles que acabaram de ouvir, que ela possa frutificar, que ela possa, pelo poder do Teu Espírito Santo, mover os corações para que a Tua palavra abra o entendimento daqueles que ainda não compreenderam o Evangelho, que eles possam ser alcançados pela Tua graça, pela Tua misericórdia, seus olhos possam ser abertos e eles compreendam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, possam ser salvos, possam receber o perdão dos pecados, possam receber a salvação do Senhor Jesus. Também eu peço a Ti para que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão passando talvez por momentos difíceis, problemas de saúde, qualquer que seja a área em que essa pessoa enfrente dificuldade, que o Senhor faça
uma obra na vida dessas pessoas, ó Pai, de todos aqueles que já são teus, daqueles que ainda não são, todos sejam alcançados pela tua bênção, pela tua graça, pela tua forte e poderosa mão. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.